Os acontecimentos do dia, como sempre, surpreendem e dá vontade de falar sobre tudo. Por exemplo, por que os democratas de repente voltaram a gostar dos judeus? Sim, claro, não deve durar muito, mas gostaram. Por que os americanos precisam da Groenlândia e será que conseguiremos, mesmo sendo chamada Groenlândia? Ela é tão valiosa para a Europa que eles vão lutar por ela contra os Estados Unidos até a morte? Bem, provavelmente lutarão até o fim. A França enviou 13 soldados para proteger a União Europeia na Groenlândia. A Alemanha enviou 11 ou 12, se não me engano. O Reino Unido encontrou apenas um soldado no Reino Unido e enviou. A Finlândia enviou, bem, no geral, um soldado. Enfim, está bom. Eu acho que está tremendo, simplesmente o Trump está tremendo com isso sim, e aqui temos a piada do ano. Em uma das sessões da Suprema Corte, um dos juízes perguntou ao defensor da ideia de que um homem pode se tornar mulher, simplesmente declarando isso, e então poderá. Por exemplo, jogar basquete em um time feminino ou lutar boxe contra mulheres. E a resposta foi incrivelmente engraçada. O lado esquerdo não conseguiu explicar a quem eles chamam de homem, de menino, ou de mulher, de menina, ou seja, eles chamam alguém assim. E até entraram com um processo na Suprema Corte para defender o direito deles de passar de meninas para meninos e vice-versa, mas não sabem o que é um menino e o que é uma menina. Reunião importante hoje na Casa Branca devido às tensões sobre a Groenlândia. Editor de legendas, sim. Ministros de Relações Exteriores da Groenlândia e Dinamarca se encontram com a administração Trump. Brian Nibel traz notícias de Washington. A reunião de 90 minutos na Casa Branca ocorre enquanto a Dinamarca reforça sua presença militar na Groenlândia e Trump intensifica a retórica sobre controlar o país. O vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio recebem o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca e o ministro das Relações Exteriores da Groenlândia. A delegação deles chegou à ala oeste da Casa Branca na manhã de quarta-feira, poucas horas após Trump definir o tom da reunião em uma postagem nas redes sociais. Trump manteve sua retórica agressiva e disse que a OTAN deveria permitir que os Estados Unidos da América adquirissem a Groenlândia. Se não fizermos isso, Rússia ou China farão. Ele disse que os Estados Unidos da América precisam desse território por segurança nacional. Trump afirmou que a OTAN será mais forte e eficaz se a Groenlândia pertencer aos Estados Unidos. Nada menos que isso é inaceitável. Trump não descartou ações militares para obter o controle da Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, embora Rubio tenha declarado que Trump quer comprar e não conquistar o país à força. Adi Naka, a Dinamarca afirmou que a Groenlândia não está à venda. O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca reafirmou essa posição após a reunião de hoje. Ideias que não respeitem a integridade territorial do Reino da Dinamarca e o direito à autodeterminação do povo da Groenlândia são, sem dúvida, totalmente inaceitáveis. Isso acontece uma semana depois de ter sido revelado que, há 40 anos, eles secretamente colocam dispositivos nas mulheres inuites nativas da Groenlândia. São esquimós. No vídeo anterior, por engano, disse que não eram esquimós, mas esqueci como os chamei, mas certamente não eram citas. Eles colocavam secretamente dispositivos intrauterinos nelas. As meninas nem sabiam disso, para que de jeito nenhum elas se reproduzissem. Os americanos são maus, embebedaram e mataram os índios. Nós, que somos bons, colocávamos dispositivos intrauterinos neles. Que beleza! Simplesmente começaram a fazer isso. Na verdade, logo depois da proposta dos Estados Unidos da América de comprar a ilha... Não agora, senhores. Já tínhamos oferecido a eles comprar a ilha. Ou seja, diminuíam o número de possíveis beneficiários da compensação dos Estados Unidos da América, povoando a própria ilha, ou seja, a ilha de Glindatzeu, quero dizer, de forma forçada pelos dinamarqueses, assim como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas povoou o Cazaquistão e a Ucrânia com russos, sim, ao mesmo tempo destruindo a população nativa. Há também histórias engraçadas sobre a destinação de 80 milhões de dólares para a Prefeitura de São Francisco comprar e distribuir álcool. Para quem? Aí você vai perguntar para quem, nunca vai adivinhar. Eles gastaram 80 milhões distribuindo álcool para alcoólatras porque sentem pena deles. Às vezes só dá vontade de chorar de verdade, mas vou te dizer uma coisa.
Quantos alcoólatras receberam isso de graça? Eu vou contar para vocês mais perto do final do programa, quando eu explicar tudo com mais detalhes. Espere 10 minutos e você saberá de tudo. Ou, por exemplo, o que acontece quando uma feminista furiosa, se aproxima de um militar que está de plantão, ele está de plantão, e chegando com o rosto perto do dele, começa a gritar para ele que ele é um bastardo e outras palavras simpáticas. Isso mais adiante será uma história incrível. Agora vamos falar sobre o Partido Democrata. O Partido Democrata deixou de apoiar o HAMAS sábado de manhã. A Acacia Cortez, antes defensora do Hamas e antissemitista do ano, postou uma mensagem no Twitter. Essa mensagem chocou a mim e a todos os outros. Aqui está ela. Ei! Marchar em bairro judeu gritando apoiamos o HAMAS é nojento e antissemita. Simples assim, tchê. O quê? O quê? Sim, você acabou de gritar, quase perdendo a voz, que você apoia o HAMAS e, consequentemente, contra as criaturas nojentas judaico-mordovianas que vivem em terras originalmente árabes, chamadas de Israel. Ela acredita que matar, torturar e queimar judeus é aceitável ou até necessário, mas discutir isso é indecente. Talvez ela realmente pense assim. Sim, é ela. Como se os fascistas liberais, os homossexuais progressistas gritassem viva para os assassinos homossexuais, viva para aqueles, viva para quem nos joga do alto dos prédios. Viva aqueles que enfiam estacas de madeira afiadas no ânus dos homossexuais do mundo inteiro. Urá! Ao ver o tweet da Alexandra Ocasio-Cortez, pensei que fosse paródia e não acreditei. Claro, é impossível acreditar que a Acacia ou Cortez de repente passou a gostar dos judeus. Mas você percebeu? Junto com a multidão barulhenta, havia ali no meio um judeu ortodoxo vestido a caráter. Bom, eu não acredito que alguém simplesmente se vestiu de judeu, provavelmente era mesmo um judeu ortodoxo. Como se aquele mesmo judeu estivesse lá também gritando alegremente: Viva Hamas! Viva Hamas! Provavelmente gritavam morte a Israel. O que mais? Do rio ao mar? Talvez ele estivesse chamando o sogro, afinal gritava morte a Israel. Ou talvez o sogro ou um sócio se chamem Israel e ele gritava morte a Israel. Mas então, ao mesmo tempo, minuto a minuto, mais alguns, principalmente em Nova York, aliás, democratas escreveram esse mesmo texto, ou disseram, não copiaram um do outro. Porque naquela época havia alguma diferença de horário com ela, por exemplo, ela disse. E então se passaram 20 minutos, meia hora, não. Ao mesmo tempo, praticamente no mesmo segundo, apareceu nas contas deles, como não tem vergonha de ir para o bairro judeu e gritar, viva o Hamas! Agora é interessante, e se o bairro fosse habitado por iogues indianos, lá também seria permitido gritar viva o Hamas, morte a Israel, se lá morassem iogues? Ou será que só onde vivem judeus é que não pode? E em outros lugares pode, então? Em outros lugares, claro, pode. Não tenho dúvidas de que eles farão isso muito bem assim que tiverem a oportunidade. Aqui está Schumer, que é judeu, naturalmente, e Charachim é nosso, eu diria por assim dizer, por padrão. Sobre o assassinato de 1.200 judeus pelo Hamas, bem, ele até falou, mas meio que baixinho. Chuck Schumer condena o apoio ao HAMAS, chamando-o de organização antissemita, afirmando que não há lugar para tais protestos nos Estados Unidos. 2 dias depois, ele tuitou condenando o incêndio criminoso de uma sinagoga em Jackson, Mississippi. O socialista mais famoso de Nova York, Zoran Mamdani, também escreveu no Twitter sobre esse incêndio criminoso em Jackson. E na noite de sexta-feira, ele também condenou os slogans pró-Hamas em Nova York. E não só eles. Também há tweets de Neil, da governadora Kathy Hochul, da senadora Kirsten Gillibrand e de outros democratas locais e regionais, condenando esses slogans. São as mesmas pessoas que ignoraram protestos contra judeus nos campi e marcharam com quem gritava do rio ao mar e globalizem a intifada. Como eles podem aprovar slogans que pedem literalmente o genocídio de todos em Israel, slogans que incitam uma revolta violenta dos muçulmanos contra o mundo não islâmico, protestos direcionados contra estudantes judeus sob o pretexto de liberdade de expressão,
Mas agora, de repente, eles decidem condenar os protestos em apoio ao HAMAS. É curioso quando alguém muda de opinião. Fico pensando o motivo, já que eu também passo por isso. Muitos, inclusive eu, mudam de opinião quando surge uma nova ideia, fatos ou algo assim. De repente você percebe, eu não entendia isso, e muda de opinião. Ainda bem que tem honra e consciência. Mudar de opinião, mas quando muitas pessoas ao mesmo tempo mudam de opinião sem nenhum motivo sério, isso causa espanto. Eu diria que sim, todos os democratas, pelo menos do estado de Nova York, de repente declararam que os judeus, claro, são ruins. Bom, é claro que eles são ruins, mas mesmo assim, mesmo sendo ruins, não são tão ruins assim. Jogá-los em casas em chamas, espancá-los com barras de ferro e arrancar donos ainda não nascidos das barrigas de suas mães grávidas. Olha só, pergunta-se, depois de tantos anos, eles gritavam que o KAMAZ era bom e de repente, por algum motivo, eles mudaram de ideia e começaram a falar de outra forma sobre alguma coisa, mas eles já sabiam de tudo há muito tempo. Desde o primeiro dia, o manual muda tudo. Na verdade, tudo é simples. Chegou o manual, a escolha é essa. Depois de 10 meses, começamos a suavizar as posições ditadas pelo manual em todo o espectro. Começamos a enganar, não do jeito que enganávamos antes no ano passado, mas de outra forma. Agora vamos enganar de um jeito para ganhar a eleição. Não importa o custo, pois roubamos tanto dinheiro que o preço não faz diferença. Mas o principal é que o braço direito dos republicanos, Tucker, Carlson, Candice e outros, se transformaram em antissemitas, demonstrando um ódio ativo contra Israel e, ao que parece, contra os judeus em geral. E aqui o vice-presidente Vance é amigo de Tucker e anda com ele, apesar do evidente antissemitismo de Tucker, seus amigos e sua equipe. De novo com os judeus. Que sorte que os democratas voltaram a gostar da gente. Os democratas querem, em comparação com Vance e os antissemitas da direita Make America Great Again, parecer bondosos, compassivos e recuperar esses votos. Bom, para quem o antissemitismo não desce, para que pra gente? A Groenlândia? A ilha é fria, vazia, tem 56 mil pessoas, metade são Yakuts, metade não são Yakuts, olha aí, de novo chamei eles de Yakuts, eles são Inuits, metade dinamarqueses. E em 1951 foi assinado um acordo entre os Estados Unidos da América e a Dinamarca, que é a Groenlândia, que faz parte do Reino da Dinamarca. Não sei como eles participam. Agora declararam que é um condado. Antes era o território da Groenlândia, do Reino da Dinamarca, onde podíamos construir, expandir e instalar radares e bases militares sem o controle da Dinamarca sobre a quantidade. O acordo existente é, na verdade, tão amplo que os americanos podem fazer praticamente tudo o que quiserem em termos militares na Groenlândia. Como dizem, só não podem mudar a bandeira. Os principais edifícios lá são os mais altos, com 2 andares e qualquer coisa relacionada a recursos minerais. Isso depende da permissão e habilidade da União Europeia em jogar esse jogo conosco. Nós damos isso para vocês e vocês nos dão aquilo, mas nós realmente não queremos jogar esses jogos com eles. Ou seja, transformar a Holanda em parte dos Estados Unidos significa uma presença de longo prazo na ilha sem medo de perder o controle. Justifica todos os investimentos, custos e melhorias na infraestrutura. Se esse território é nosso, não precisamos investir lá. A compra da Louisiana, do Alasca e as discussões sobre a Groenlândia já faziam parte da cultura política e da vida americana há muito tempo. Trump considera a aquisição da Groenlândia um projeto imobiliário. Ele afirma um ótimo imóvel com excelentes oportunidades. Por isso ele diz, vocês têm 56 mil cidadãos na Groenlândia, certo? Deixem-me dar $100 mil para cada um. Ou seja, 5,6 bilhões e hasteamos a bandeira dos Estados Unidos da América. Eles podem votar, sair do prédio, juntar-se a quem quiserem ou permanecer independentes. Então, o Alasca foi comprado por $7,2 milhões em 1860. Hoje, isso seria algo em torno de 150 a 160 milhões de dólares.
Ou seja, compramos o Alasca por cerca de 150 a 160 milhões de dólares atuais. A Louisiana foi comprada de Napoleão por 15 milhões de dólares. Isso foi mais ou menos em 1803, provavelmente. Então hoje isso seria algo em torno de 420 a 430 milhões de dólares. Compraram um grande terreno, ou seja, todo o corredor ficou com eles após adquirirem a Louisiana. Então, o sul do Arizona e do Novo México foi comprado do México por 10 milhões em 1848, o Texas, em 1845 a 1846, foi anexado pagando as dívidas. O Texas tinha cerca de 10 milhões de dólares em dívidas, nós pagamos e pegamos em troca das dívidas. O que Donald Trump propõe ou sugere? 5,6 bilhões é melhor, bem, mais caro do que o Texas, a Flórida e a Louisiana, se calcularmos por quilômetro quadrado, mas lá existem minerais já explorados, o que, claro, torna a ilha mais valiosa. Parece que a Groenlândia, então, é desejada pelos groenlandeses, eles realmente querem. Lá é cerca de 1 milhão por pessoa, e eles fingem que nunca venderão sua terra natal. Vão vender sim, já que nada será tirado deles, só mudam a bandeira. Você segue vivendo, por assim dizer, declarando a Groenlândia território dos Estados Unidos da América, mas não como Estado. Sim, tipo lá, eu acho Porto Rico, né? Aliás, a Flórida foi anexada por 5 milhões de dólares, pagando esse valor aos cidadãos do Estado. Simplesmente fizeram um acordo com a Espanha. Havia uma grande quantia de pagamentos, disseram. Nós assumimos esses pagamentos, vamos dar tudo e vocês nos entregam esse território. Os espanhóis, por precaução, porque entendiam que poderíamos tomar de qualquer jeito, por assim dizer, disseram, tudo bem, pelo menos vamos receber algum dinheiro por isso. Naquela época, viviam 4 mil brancos e 4 mil negros na Flórida. Hoje, seriam cerca de 5 milhões. Já calculei uma vez e deu cerca de 127 milhões de dólares, ou seja, uns 15 mil por pessoa, se fosse para todos os 8 mil negros e brancos. Sou eu, para comparar com a proposta do Trump de 100 mil, ou seja, a Flórida foi comprada por cerca de 15 mil por pessoa, e aqui estão oferecendo 100 mil por pessoa. Analistas europeus dizem que a Dinamarca e a Groenlândia querem arrancar do Trump 650 bilhões, ou seja, 100 vezes mais do que ele quer oferecer. Mexeram com a pessoa errada. E B. Por que pagaríamos a Dinamarca se a Groenlândia pode deixar o protetorado e decidir seu destino? A gente vai dizer para eles, pessoal, mandem esses dinamarqueses para aquele lugar, expulsem eles, venham para o nosso lado e em troca a gente dá tal quantia de dinheiro, digamos, 100 mil por pessoa, aí a gente pode até dobrar esse valor, talvez até 2,5 vezes. Valores interessantes. É isso que chamam de bolo com almôndegas. Groenlândia vai conseguir de um jeito ou de outro, como dizia um conhecido meu armênio. Quer um pouco de fumaça vermelha? Eu prometi falar sobre psicopatas e militares, mas uma imagem vale mais que 1000 palavras, então aqui está a imagem. Aproveite. Na minha opinião, é maravilhoso. Vamos assistir de novo, só pelo prazer, só pelo prazer. Vamos ver mais uma vez. Parque, parque, parque. Agora vamos falar sobre a Suprema Corte e sobre uma questão simples. Como diferenciar meninos de meninas? Estou lavando ou algo não está claro, o que você quer dizer? Você fala menino, menina, diz que há diferença, mas depois não explica. Discriminação por status transgênero, deixe-me retomar alguns conceitos básicos. Você concorda que a escola pode ter equipes separadas para alunos identificados como meninos e alunos identificados como meninas? Sim, meritíssima. Se isso for assim, ainda é preciso garantir proteção igualitária se essa disposição for contestada com base nesse artigo? Alguma noção do que é ser menino, menina, homem ou mulher? Sim, meritíssima. Qual é a definição para a proteção igualitária? O que significa ser menino, menina, homem ou mulher? Desculpe, entendi sua pergunta errado. Acho que o ato fundamental pode ser uma política ou lei. Precisamos saber como o Estado
ou governo interpretou o termo para ver se houve exclusão. Não temos definição para o tribunal, nem estamos questionando isso aqui. Estamos dizendo que, na prática, isso é aplicado de forma a excluir categoricamente homens biológicos das equipes esportivas femininas, e que existe um determinado subconjunto desses homens biológicos para os quais agir assim pensando só nos interesses do Estado não faz sentido. Obrigada. Como um tribunal pode determinar se existe discriminação por sexo sem entender o que exatamente significa sexo? Para fins de igual proteção legal. Ou seja, permitam que meninos se tornem meninas, tipo, aí o juiz pergunta, o que é um menino? O que é uma menina? E como um menino pode se tornar uma menina? Não sabemos a resposta, então tudo o que dizem é absurdo. Ou seja, um boxeador saudável, digamos, de 2 metros, perdeu entre os meninos, entre os homens, mas quer levar uma medalha de ouro para casa para a mãe, ele tem esse direito. Ele entra no time feminino e afirma, decidi por mim mesmo, sou uma mulher. Foi como se tivesse me iluminado logo após perder a luta. Eu acho que a gente simplesmente sabe o que eles decidiram. De acordo com o próprio estatuto deles, Lindsay é qualificada como homem por nascimento, e ela é categoricamente excluída das equipes femininas, como exige o estatuto. Aceitamos as definições do estatuto como estão, sem contestá-las, apenas queremos saber se causam problema de proteção igualitária. Certo, vamos supor que exista uma escola que tenha, digamos, uma equipe de atletismo para meninos e uma equipe de atletismo. Sim, essa escola tem isso. Um estudante que tem genes e sistema reprodutivo masculinos e os teve desde o nascimento. E nunca tomou bloqueadores de puberdade, nunca tomou hormônios femininos, nunca fez cirurgias de mudança ou confirmação de sexo. Mesmo assim, eu sou uma mulher, é isso que eu sou. A escola pode dizer, não, você não pode participar do time das meninas. A escola pode dizer, não, você não pode participar do time das meninas. Desculpe, mas você nasceu homem, teve vantagens hormonais, e a escola pode removê-lo do time feminino? Sim, pode. Mas essa pessoa, ela não é uma mulher, na sua opinião, pessoa. Diz R.I. Eu, sinceramente, me considero uma mulher. Eu, na essência, sou uma mulher da luz. Não uma mulher, é uma pessoa. Respeitaria a autoidentidade deles ao me dirigir. E ele pode competir e lutar contra mulheres, onde, pelo que entendi, conquista facilmente o ouro? O amigo dele pediu a prata, o terceiro vizinho quis o bronze e, em outra cidade, uma nadadora ganhou o ouro feminino e o amigo dela, a prata. E assim por diante, e assim por diante. Sim, por algum motivo, ninguém, pelo que me lembro, lembrem-se, alguém se lembra se já houve alguém assim? Ninguém dos esportes femininos exige lutar no ringue com homens. Por quê? Aliás, por quê? Interessante, não é? E sobre o álcool de São Francisco, essa é a minha história favorita. Vocês achavam que já tinham visto ladrões de todos os tipos, de todos os jeitos e tamanhos? Não. Isso vocês ainda não viram. E isso é incrivelmente engraçado. É ainda mais engraçado do que os 9 bilhões roubados por autoladrões. Roubados. Vamos falar sobre a questão do sem-teto, porque ele admitiu que 24 bilhões de dólares destinados ao sem-teto ao longo dos anos desapareceram e foram gastos. Ninguém sabe ao certo com o que, nem se houve benefício. Isso me impressionou, pois ele realmente admitiu. Eu escrevi um artigo que saiu hoje, apenas destacando uma dessas organizações em São Francisco, que deveria fornecer doses gratuitas de álcool para alcoólatras sem teto. Por 5 anos e com orçamento anual de 16 milhões de dólares, atenderam 55 clientes. Não, você está inventando isso. Espera aí, o quê? Dinheiro de impostos. E com ele compram bebida grátis para bêbados de rua. Sim, e isso já dura anos. A organização já existia, mas foi reforçada na Covid para evitar que alcoólatras sem teto fossem às emergências. E, sabe, nós meio que tentamos reduzir os danos para essas pessoas. E, sabe, como eu já disse, desculpe, dar álcool para alcoólatras é como dar crack para viciados em crack e heroína para viciados em heroína. Isso não resolve o problema, só piora ainda mais. Acho isso muito engraçado. Quanto ela disse?
destinaram 80 milhões de dólares para comprar tequila, vodka e outras bebidas e distribuíram tudo para só 50 pessoas. Ela disse sim, iam ao depósito, base ou fornecedor e falavam: aqui está um cheque de 1 milhão e o que eu ganho com isso? Bem, eu acho que 500 mil dólares em dinheiro. Mais de 80 milhões se calcular assim, sim. De um programa não é o maior, 40 milhões de dólares de retorno, talvez até mais. Quem sabe sobre as outras programações na Califórnia e na América? Quando dizem que há 28 trilhões, acho que sei quem roubou esse dinheiro de nós. Aqueles que escolhemos para nos roubar, porque foi para isso que os escolhemos. Uns escolhemos para que roubassem mais da metade de nós, outros para que roubassem menos da metade, mas escolhemos todos eles para que nos roubassem. Por isso, de fato, por que agora estamos levantando a voz e dizendo que nos roubaram? Claro que roubaram. E no final das contas, vocês acham que o ginecologista virou democrata, né? Vocês acham que nada aconteceu, mas aconteceu antes mesmo. Foi ele ou foi ela? Eles sabiam qual era a diferença entre homem e mulher. Alguns indivíduos iam até eles, enquanto outros, por algum motivo, não iam. Quando o ginecologista dos Estados Unidos da América ou um ginecologista se torna democrata, responder sobre a diferença entre homem e mulher, ele e ela, faz com que ele deixe de ser democrata. Antes disso, ele conseguia. Dr. Verma, não entendi sua resposta ao senador Moody. Você realmente acredita que homens podem engravidar? Eu hesitei porque não tinha certeza de para onde a conversa estava indo e qual era o objetivo dela. Quero dizer, eu cuido de pacientes com diferentes identidades, cuido de muitas mulheres, cuido de pessoas com diferentes identidades. E por isso eu fiz uma pausa. Eu acho que eu não tinha certeza do que você estava querendo dizer. Doutora Verma, não entendi o que você disse ao senador. Pauso novamente porque não compreendo o objetivo da pergunta. O objetivo é mostrar a realidade biológica. Você afirmou que ciência e fatos, não política, devem guiar. Vamos checar. Homens podem engravidar? Eu me preocupo com pessoas de diferentes identidades, mas também me preocupo com muitas mulheres que podem engravidar. Eu cuido de pessoas que não se consideram mulheres, quero dizer, pessoas que não se identificam como mulheres. Então, homens podem engravidar? Novamente, como disse. Deixe-me lembrar você do que disse há 1 minuto. Ciência e fatos devem prevalecer, não a política. Homens podem engravidar? Você é médico, certo? Concordo que ciência e dados devem guiar a medicina. A ciência afirma que homens biológicos podem engravidar? Essas perguntas de sim ou não são uma ferramenta política. Perguntas de sim ou não tratam da verdade. Doutor, não vamos transformar a audiência em farsa. Tratamos de ciência e evidências. Por isso pergunto, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América analisou isso ontem. Isso não é teoria nem hipótese. Afeta pessoas reais em suas vidas. Você está aqui como especialista, convidado pela outra parte, e afirmou ser médico que segue a ciência e as evidências. Então, eu só quero saber, baseado na ciência, homens podem engravidar. É uma pergunta de sim ou não? Eu acho que sim. Acho que você está simplificando demais. Estou tentando, não é complicado, quero uma resposta clara e testar sua honestidade como profissional de saúde e cientista. Homens podem engravidar? Não, ela não conseguiu responder a essa pergunta dificílima porque ela não ligava para a verdade. Uau, você consegue imaginar isso? Ela não ligava para a verdade pela qual ela disse lutar. Ela luta pela verdade do amanhecer até o anoitecer e à noite também ela luta pela verdade. Se ela não sabe, deve ser desclassificada. Mas sendo ginecologista, como não saber? Deveria escolher uma opção e rejeitar a outra? E se ela sabe, então ela está mentindo, e aí ela deve ser julgada por mentir no Congresso. Ou seja, vamos formular exatamente assim. Ela está mentindo ou está enganando, ela ou mente ou... Agora não me lembro. Preciso pensar em um sinônimo, mas acho que é a mesma coisa. Na verdade... Eu ficaria mais do que feliz em conversar com você se isso não for uma tentativa de polarizar e me pressionar. Não quero causar discórdia, só estou perguntando. Eu acho extraordinário estarmos aqui ouvindo sobre ciência e sobre mulheres. E só para constar, são as mulheres que engravidam, não os homens.
Senhoras e senhores, vamos encerrar. E quero dizer por mim mesmo, não, um homem não pode engravidar, ponto final.